Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós trouxemos uma lição do Evangelho, do livro Fonte Viva de Chico Xavier, Emmanuel, uma lição que vai fazer com que a gente reflita sobre as nossas oportunidades de estarmos reencarnados e o que podemos fazer para que a nossa próxima reencarnação não seja assim tão dolorida, né? Vai depender de como vamos compreender a nossa vivência. E a lição é a número 29, cujo título é Sirvamos. E do Evangelho de Paulo ao Efésios, capítulo 6, versículo 7, que nos diz: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Então, a nossa tarefa é praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou para com todos que estão caminhando conosco, seja no lar, na comunidade, no trabalho, em todas as atividades que estivermos fazendo. Então, o nosso bom coração é que vai nos determinar qual vai ser a nossa próxima jornada. Então, quem escolhe no mundo espiritual com outra visão, mas nós, enquanto encarnados, podemos ampliar e melhorar as nossas condições. Depende de cada um de nós, a partir do momento em que conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus e começamos a vivenciar. E Emmanuel nos diz o seguinte: se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminha entre os perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Então, nós, como seres humanos, não estamos destinados a vivenciarmos sós, mas no coletivo, na comunidade. E qual é o nosso comportamento nessa comunidade em que vivenciamos? Essa é a primeira indagação. Como é o trato, né, que eu tenho para com as pessoas? De que maneira, né, mesmo diante da adversidade, eu tenho me comportado? Queixando, lamentando, ou compreendendo e aceitando a situação e superando esse momento difícil, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e com certeza todos nós teremos dificuldades. Se ainda não passamos, ainda passaremos. E como estamos nos preparando para este momento? Continua Emmanuel: se administra, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no ministério público. Então, aqui está falando da nossa administração, que é o nosso comportamento diante da situação em que estamos sujeitos a vivenciar no dia a dia, onde quer que estivermos, né? Nós estamos observando aquilo que Jesus nos ensinou ou estamos apenas olhando a nossa comodidade, o nosso egoísmo, sem observar as pessoas que estão ao nosso redor? Então, temos que refletir como estamos administrando aquilo que recebemos. Não importa se no momento estamos passando por dificuldade, por facilidade, mas sabemos que todos nós passaremos por atribulações. E da maneira como administrando esse momento é que nós vamos conseguir superar com paciência, tolerância,
né? Então, principalmente hoje, nós temos um grande problema, né? As dificuldades de sobrevivência. E outra também que tem assolado a comunidade como um todo são os problemas das enfermidades. Enfermidade física, espiritual, psicológica, que é o grande momento, né, em que a grande maioria está enfermos psicologicamente por tantos problemas que surgem ou que nós criamos, né? Porque os problemas são criados por nós, não é por ninguém, pela nossa falta de compreensão, pelo nosso egoísmo, pelo nosso desejo de sempre atingir condições melhores, nos entregamos exaustivamente, como nos foi explicado, né, ao trabalho, esquecendo que nós não somos simplesmente esse homem carnal, mas nós somos mais espiritual do que carnal. Por quê? A passagem na terra, como foi nos dito, 90 anos é 1 minuto no plano espiritual. Então, estamos aqui para trabalharmos para quem? Em benefício de nós mesmos, na busca desse equilíbrio, da nossa melhora, no fazer do nosso cotidiano. Se julga o semelhante e não te inspira no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que se acolhem quantos precipitadamente aprecies sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Então aqui está nos dizendo, né, que todos nós recebemos essa centelha divina, essa capacidade de reflexão, de análise e também de emotividade, no sentido positivo, de amparar, de socorrer aqueles que estão ao nosso redor. Como foi dito também, nós temos principalmente mais obrigação com as pessoas com as quais convivemos cotidianamente, ou seja, no nosso lar. Como é a nossa convivência dentro do lar? A respeito, a indiferença, amorosidade ou simplesmente ignorância. Eu sou superior, eu é que dou as ordens aqui na casa. Então, existe esse tratamento onde nós, muitas vezes, não conseguimos perceber o que estamos realizando, porque se torna tão automático, né, em função da própria circunstância da sociedade em que vivenciamos. Mas Jesus veio para que pudéssemos superar todo esse egoísmo, né, que trazemos dentro de nós, de superioridade. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem o que é melhor ou o que é pior. Há irmãos que ainda não compreenderam, mas, como foi dito, quando estamos no mundo espiritual, começamos a ver as mazelas que praticamos, porque é exatamente essa centelha divina que desperta dentro de nós, ou seja, a nossa consciência, porque todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Se o realizamos, não é porque não sabemos. Sabemos, mas insistimos em permanecer no erro, né? Então, como disse, as nossas dívidas vão se acumulando. São dívidas de amor, dívidas em que contraímos ao relacionarmos com os nossos irmãos, seja os irmãos imediatos, de sangue, ou irmãos que estão na nossa comunidade, porque perante Deus todos somos irmãos, e Deus, em sua sabedoria e misericórdia, conhecedor dos nossos sentimentos, Ele
preferiu, né, que tivéssemos uma comunidade menor, porque nessa comunidade menor pudesse despertar em nós esse sentimento amoroso. Mas o que a gente tem percebido na longa trajetória, que como pessoas inteligentes ainda não conseguimos compreender esse aspecto da vida. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, a amparar, a socorrer, não importa quem. Mas se pelo menos conseguirmos realizar essa tarefa dentro do nosso lar, nós já estamos tendo alguns pontos positivos. Por quê? Estamos nessa grande jornada para aprendermos. Aprendermos o quê? Aprendermos a amar. E onde é que nós aprendemos a amar? No lar. Se no lar falimos, então, como se diz, né, nós estamos tendo uma encarnação perdida, porque não estamos conseguindo realizar a menor tarefa, que é conviver bem dentro dos nossos lares. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora nesse sentido. Todos devemos nos respeitar, tratar, fazer o bom trato com todos é obrigação, indiferente de quem quer que seja, porque todos somos irmãos, mas a nossa condição moral ainda inferior não nos permite enxergar dessa maneira, e daí nós fazermos essa divisão, essa separação. Eu sou melhor, né, do que o outro. Não existe quem quer que seja melhor. Melhor é aquele que mais ama, que mais compreende, que mais tem tolerância para com o próximo, amparando e socorrendo, né? Então é nisso que consiste a justiça divina, para que todos nós possamos merecer, né, esse crédito. Continuando. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, por onde estivermos, nós devemos semear o amor, né? Então, essa é a grande responsabilidade que todos nós temos e recebemos na oportunidade de estarmos encarnados. E como disse, né, o mundo espiritual está cheio de espíritos querendo reencarnar, mas além do planejamento que fazemos, ainda temos, como lembrou a nossa irmã Luzia, ter alguém que nos queira receber. Então, nós vemos a dificuldade hoje, né, nesse sentido, porque cada vez mais os lares estão limitando a quantidade de filhos, e isso dificulta muito a reencarnação dos espíritos que se preparam para poderem estar novamente reencarnado e continuar a sua jornada. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Que nós estamos aqui para aprender a amar a todos, indistintamente. É uma das grandes tarefas que recebemos para que possamos enriquecer nossos sentimentos. Emmanuel continua: se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, seu espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Então, todos nós, né, escolhemos ou recebemos condições necessárias para que possamos superar enquanto estamos encarnados.
E somente através do estudo, do conhecimento, é que nós vamos entendendo por que estamos na família X, por que passamos por tal dificuldades, né? Não é por acaso que nos encontramos no lar A, B, C ou D, é pela nossa necessidade e pelas escolhas que foram feitas entre ambos, pais e filhos. Então, não existe aquele que é melhor ou pior. Existe a necessidade de estarmos ali naquele momento. Mas, por outro lado, existe aquilo que se chama, né? Nós temos que amar, não importa como. Então, todas as dificuldades que temos de relacionamento devem ser superadas. Por quê? Nós nos comprometemos a realizar essa tarefa. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime, como já nos foi dito. Estamos aqui para aprender. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Que trabalho é esse? Trabalho em aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a ter paciência, compreensão, aprender a perdoar, né? Porque todos nós somos endividados e não tem ninguém que é melhor do que o outro, porque cada um de nós carrega uns vícios que nem imaginamos, mas através do estudo e do conhecimento começamos a perceber quem nós somos, quais as nossas deficiências e o que precisamos melhorar. Esta é uma das grandes tarefas que temos, conhecer a nós mesmos. Servimos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Então, não tem ninguém que está perdido. Quando nós nos decidimos a melhorar com boa vontade e esforço contínuo, recebemos o auxílio divino para que isso aconteça. E não existe problemas que não sejam possíveis de resolver. Depende apenas de nós mesmos, da nossa vontade de vencer a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores, como disse, né? Tirando de nós a dureza dos nossos corações, ou seja, melhorando os nossos sentimentos, que através desse sentimento é que começamos a compreender, a ter mais tolerância para com todos, independente de quem quer que seja. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo o Senhor e não as criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Então, quando nós tivermos o potencial e a capacidade de enxergar no próximo, não uma pessoa, mas o Senhor, ou seja, Jesus, então nós vamos ter um outro olhar e sermos capazes de levar essa compreensão, paciência, tolerância. Então, se nós queremos amenizar, melhorar, ou seja, quitar ou pelo menos diminuir o volume do nosso carnê, como disse o nosso irmão Marcelo, está aqui a grande tarefa que cabe a cada um de nós. E para que possamos compreender um pouquinho mais, trouxe uma lição ditado pelo nosso irmão, né, Mozart, que vai relatar a sua vida para que possamos refletir. E do livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, Espírito Diverso, e esse nosso é de nosso irmão Mozart, o título, Provação. Então, ele inicia assim: meus irmãos, sou um mendigo de consolação batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido,
e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Quer dizer, enquanto esteve aqui, ele nada fez, né? Não trabalhou em benefício de si mesmo. Noutro tempo, partilhei o pão que vos nutre à mesa, no entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Então, enquanto ele esteve encarnado, ele foi uma pessoa vaidosa, né? Esquecendo da necessidade desse trabalho íntimo. E hoje, no mundo espiritual, ele sofre as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra. Contudo, apesar de desligado agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver o caminho de retorno a ele. Então, enquanto ele esteve encarnado, ele perdeu a grande oportunidade, apesar das advertências dos benfeitores espirituais, através das diferentes oportunidades que recebeu. E hoje, apesar do tempo, né, de estar no mundo espiritual, ainda não conseguiu condições para retornar ou reencarnar. Tenho os horizontes mentais sob fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a missão da cura. Então, mesmo estando no mundo espiritual, quando apresentamos essa vontade de nos melhorar, de superar, ainda recebemos a oportunidade do trabalho para que possamos nos melhorar, ou seja, curarmos daquela dor, utilizando a prece. Olha a medicação aqui. Via fluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam e ante os membros semi-mortos que adquiriram movimento. Então, esse irmão, ele, quando esteve encarnado, né, ele recebeu o dom da cura, mas, né, de acordo com o que estamos vendo, ele perdeu essa oportunidade, porque ele se envaideceu. O orgulho não permitiu que ele desempenhasse a sua missão, a sua tarefa. Com o trabalho veio o êxito, e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa de responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Então, vocês vejam bem que quando a vaidade toma conta de nós, nós não conseguimos realizar o nosso objetivo, aquilo que nos propomos a realizar. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo o conhecimento e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Quer dizer, estudando, né, ele conseguiu entender qual era o seu potencial. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos da ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Então, em vez de usar para beneficiar, né, para amparar, ele simplesmente agiu de forma egoística. Manejando a força magnética, encastelei-me. Ou seja, ele teve individualidade, né? Sim. Ele perdeu toda a vida. Exatamente. Encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram invariavelmente na extravagância, no arrependimento, na loucura ou na morte. Então, vocês vejam bem, todos os dons, né? Não é só esse dom
de cura como esse nosso irmão recebeu, mas em todos os trabalhos em que nos encontramos, se não conseguirmos realizar com essa amorosidade, essa oportunidade que recebemos, né? Se a vaidade tomar conta de nós, nós vamos cair, né, nessas dificuldades. Então, a importância da realização do ofício a que nos coube com bondade, com paciência, sem nos envaidecermos. Eu sou o melhor, eu faço tudo perfeito. Todos nós somos capazes desse aprimoramento, desse aperfeiçoamento. Depende da nossa boa vontade. Não tem ninguém que é incapaz. Nós podemos estar momentaneamente impedidos de realizar essa ou aquela tarefa, mas se tivermos essa força de vontade e boa vontade, conseguiremos superar as nossas dificuldades e conseguir realizar com sucesso. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais que expressavam por intermédio de minhas mãos. Entretanto, ai de mim! A candeia sem combustível confunde-se com as trevas, e eu, que desejava escravizar, acabei escravizado, que sonhava honrarias, adquiria a vergonha, que me propunha deter a fortuna. Terminei possuído pela indigência que admitia vencer. Vi-me derrotado em pavorosa humilhação. Então, muitas vezes, né, quando nós não exercitamos aquilo que nos cabe com amorosidade, buscando o nosso aprimoramento, em vez de obtermos sucesso, nós nos fracassamos. Não é porque é castigo, mas pela nossa forma de agir, pela nossa forma de ser. Então, os reveses da vida não está nas mãos de ninguém, está nas nossas mãos mesmo, nas nossas condições de sermos relapsos, acreditarmos que somos superiores, né? Então, precisamos ter essa humildade de reconhecer que se tivermos a felicidade ou a oportunidade de recebermos algum dom, devemos executá-la com humildade, com paciência, com tolerância, procurando transmitir isso da melhor forma possível, para que outros sejam beneficiados, né? Então, essa é a grande riqueza que nós vamos construir dentro de nós. Senão, nós vamos fadadamente cair para a ignorância, para a indigência, pela nossa falta de vigilância mesmo. E atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência, isto é, desencarnou, ou popularmente, como a gente diz, morreu, né? Então, ele se reconhece agora como um enfermo em dolorosa experiência, porque a sua consciência o acusa. Tudo que deixamos de realizar no bem nos é cobrado. É por isso que, me reconfortando ao contato de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos com o meu reconhecimento os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas, esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho. Não vos furteis ao estudo, não olvideis a simplicidade, não eviteis a luz. Então, esta é a grande tarefa que todos nós temos, trabalhar de que forma? Em benefício do bem, porque todo bem que fizermos, ele vai retornar a nós mesmos, porque tudo que fizermos, ele será beneficiado a nós mesmos, de bom ou de ruim. Então, se eu não quero que nada de mal me atinja, então vou procurar fazer todo o bem agora,
né? Não é depois, é enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos nessa jornada, né? Juntos com os companheiros, seja na família, na comunidade ou no trabalho. E também uma outra recomendação: nós temos que ter o conhecimento. Então o estudo é fundamental, não só o estudo científico, mas principalmente o estudo que nos fortalece, o conhecimento espiritual. Não olvideis a simplicidade, em qualquer condições, não importa em que posição nos encontremos. Sejamos simples e humildes, para que possamos, de fato, conquistarmos, né, essa condição melhorada para nós mesmos. Quando eu sou uma pessoa simples, humilde, eu estou trabalhando em benefício de mim mesmo. Através do nosso exemplo, outros poderão seguir o mesmo caminho. Daí a importância. Jesus mesmo, ele exemplificou, ele não exigiu nada de ninguém, ele apenas deixou o modelo para que pudéssemos seguir de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Não eviteis a luz. O que é essa luz? O conhecimento, a prática do bem, do amor e da caridade. Essa é a verdadeira luz, sermos bons. Então, como foi dito, né? Muitas pessoas, embora não tenham religião nenhuma, já sabem o caminho da prática do bem, do amor e da caridade. Por quê? Porque está escrito na nossa consciência. No melhor livro que nós temos é a nossa consciência. Então, tudo que fizermos, vamos fazer a consulta da nossa consciência. Isto é benéfico ou prejudicial? Benéfico para quem? Só para mim? Então não é uma coisa boa. Benéfico para todos é uma coisa boa, né? Então, porque muitas vezes nós temos um conceito egoísta do que é o bem, do que é o bom. Muitas vezes a gente fala assim: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Por quê? Porque eu faço bem. Mas de que forma eu pratico esse bem? Essa é a grande questão. Para com todos ou separo para A, para B ou para C? Então, nós temos que refletir sobre isso. Então, isso daí é que vai trazer a luz e não as trevas, porque quando eu sou uma pessoa que não faço o bem, eu estou caminhando para as trevas. Eu mesma estou me encaminhando, não é ninguém que me leva, não é ninguém que me deixa nessas condições. As minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos é que me levam à luz ou às trevas. E, sobretudo, para que a aflitiva surpresa não os povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores, que se responsabiliza por nossos campos de atividade, o roteiro do mestre e dos mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade, o extremo sacrifício a favor do próximo, e que nos legou a cruz da renunciação como sublime talismã, capaz de garantir-nos a vitória na vida eterna. Então, qual é a tarefa maior que nós temos? Seguir o exemplo do mestre dos mestres, Jesus. Então, se a gente for olhar assim as ações de Jesus, nós vemos que Jesus só tinha amorosidade, sempre amparando e socorrendo, não importava o quem. Aliás, Jesus viveu entre os necessitados, entre pessoas que não importava se era criminoso, malfeitor, doente, mas é ali que ele se encontrava. Por quê? Esses é que precisam do nosso auxílio, do nosso amparo, não da condenação, da discriminação. Então, nós temos que executar a nossa tarefa dentro das nossas possibilidades e condições, porque ainda somos limitados, né? O exemplo de Jesus é uma imagem positiva, mas se ainda não conseguimos fazer tudo que ele nos deixou, vamos ver o que podemos fazer dentro das nossas sensibilidades, do sentimento amoroso
que já construímos dentro de nós. Porque esta é a grande tarefa que temos. Se queremos uma nova encarnação menos sofrida, com mais tranquilidade, é aqui e agora que estamos plasmando o que seremos no futuro. Não é só no plano espiritual, mas desde agora já estaremos construindo o nosso futuro. Porque quando desencarnamos, ninguém vira santo, mas a vida é uma continuidade. Porque todos somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados, espíritos eternos. Então a carne é apenas uma vestimenta temporária, que com 80, 90, 100 anos, cada um tem um tempo necessário para que possa vivenciar aquilo que se comprometera no seu planejamento reencarnatório. Muitas vezes a bondade divina, por estarmos aumentando, ampliando muitas dívidas, ele procede assim, encontra uma forma de nos encaminhar mais rapidamente para o mundo espiritual. Então, se nós queremos cumprir a nossa tarefa na íntegra, vamos seguir o modelo, o exemplo de Jesus. Fazer o bem em todos os momentos da nossa vida, seja no pensar, no agir ou no viver. Temos essa grande oportunidade. A começar, eu sempre digo, dos nossos lares, que é o lugar mais difícil que temos de nos reconciliar. Por quê? São os nossos, na sua grande maioria, são os nossos inimigos que estão ali junto conosco, na figura de pai, irmão, filho, para que possamos aprender a amar, apesar das dificuldades, das desavenças que encontramos no caminho, mas pelo afeto que nos liga, pelo sangue que nos ligamos, nós temos condições de perdoar com mais equilíbrio, mais facilidade, mais compreensão. Então aqui fica o exemplo do nosso irmão Mozart, trazendo-nos o arrependimento dele não ter conseguido vivenciar aquilo que se comprometera, a falta dessa compreensão de amor ao próximo, de cumprir com a sua tarefa enquanto encarnado. Então, que possamos refletir sobre o nosso viver, o que estamos fazendo. Será que estamos tendo a amorosidade necessária, se não para com todos, mas dentro do ambiente restrito dos nossos lares? Como é a nossa convivência? Se até hoje erramos, mas a partir do momento em que tomamos consciência da importância das pessoas que conosco jornadeiam, estamos procurando ter paciência, compreensão, tolerância e aprendermos de fato a perdoar e amar, esquecendo as mágoas, os ressentimentos que tantos males nos trazem. Muitas vezes nós falamos que adoecemos, mas adoecemos por nós mesmos, pela nossa teimosia, pelo nosso rancor, pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, que são os males que fazem com que os nossos sentimentos adoeçam. E esse sentimento adoecendo, ele vai afetar a quem? O nosso corpo físico. Então, as doenças não são trazidas por ninguém, são trazidas pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de encarar a situação. Mas Deus, em sua bondade divina, ainda nos oferece a oportunidade de reconciliação e a oportunidade da cura, através da nossa melhoria, da nossa compreensão e tolerância. Então, a nossa vida está em nossas mãos. Não existem dificuldades que não possam ser superadas, desde que tenhamos boa vontade em buscarmos novos caminhos, melhorando os nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre nós, não é sobre o outro, não importa o que o outro faz, o que importa é o que eu faço, como eu estou vivendo,
porque é através dessa vida é que nós vamos ser medidos. Então, é fundamental a nossa existência no planeta Terra, nessa grande escola, nessa grande oportunidade de aprendizado. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai, acerenando nossos corações, para que possamos refletir sobre as nossas vidas e a grande oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa grande escola de aprendizado, onde, através dos relacionamentos, conseguimos melhorar os nossos sentimentos, ou seja, amolecer os nossos corações que estão empedrados, através das dificuldades que passamos em nossa vida. Mas, a partir do momento em que nós fizermos o firme propósito de sermos criaturas melhores, receberemos o alívio, o amparo dos benfeitores espirituais e a cura que necessitamos. Porque através do pensamento que é a prece melhor que realizamos, bons pensamentos atraem boas energias, capazes de curar os males que carregamos ainda dentro dos nossos corações. Que Jesus possa nos fortalecer para que possamos compreender e procurar serenar nossos sentimentos, para que possamos vivenciar o Evangelho que Jesus nos levou. Abençoa-nos, Jesus, fortalece cada um de nós para que possamos, amparado em Ti, conseguirmos superar a nós mesmos. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja.